podemos chamar de uma política efetiva de combate à corrupção? Bem, ele conseguiu o que se propôs? Bem, Paulo, eu penso que não, e o próprio Presidente deve ter noção disso, não é? Embora eu compreenda, numa leitura estritamente lógica, que o Presidente também terá tido consciência em algum momento que a questão do combate à corrupção, a recuperação de ativos, tinha que ser necessariamente um processo, só que ele não sabia quanto tempo esse processo levaria. Não é? Havia alturas em que ele fez um discurso, ou que fazia discursos que davam a entender às pessoas que ele teria a capacidade de recuperar os tais dinheiros enquanto ele estivesse no poder. Portanto, de alguma maneira, fez-se perceber nesses termos em alguns discursos. E depois ele próprio foi evoluindo, foi percebendo que, bem, não é bem assim, esta luta não é só minha, eu vou começar e os outros depois vão continuar e por aí fora. Mas antes de continuar nesta linha de raciocínio, Paulo, permite-me só dizer duas coisas prévias. Quando o Presidente João Lourenço apresentou esta questão do combate à corrupção, o Presidente fez uma proposta que dava uma moratória de 6 meses para que aquelas pessoas que tivessem eventualmente recursos desviados, recursos do Estado, pudessem devolvê-los sem qualquer tipo de penalização. Ora, e muitas vezes o Presidente usa esse argumento para dizer, bem, as pessoas tiveram tempo para devolver e não devolver. Isto não é verdade. E não é verdade porquê, Paulo? E porquê é importante dizer-se isso? Porque tudo começa aí. E não é verdade porquê? Porque após a aprovação desta lei na Assembleia Nacional, a lei houve um debate público que se instalou em Angola sobre quem teria competências para regular a lei. Ou seja, a lei foi aprovada, mas não começou a ser efetivada porque depois se espletou o debate sobre a regulamentação da lei. E esse debate prolongou-se pelo menos até abril, salvo erro, de 2018. Eu lembro-me, inclusivamente, de uma entrevista que o então governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, concedeu à Rádio Nacional de Angola, em finais de abril, em que dizia que estava à espera da regulamentação da lei pela Assembleia Nacional, para que então o tal processo de devolução voluntária pudesse ocorrer. Os bancos seriam instruídos sobre como proceder e este processo finalmente havia de começar. Após esta entrevista do então governador, um mês depois, isso por volta de finais de maio, é que finalmente saiu um instrutivo do Banco Nacional de Angola a regulamentar a tal lei. Ou seja, os 6 meses de moratória que supostamente haviam sido dados acabaram reduzidos apenas em um mês. Esse é um ponto prévio que é importante esclarecer quando falamos dessa questão do programa do Presidente João Lourenço. O outro ponto é o seguinte. Eu tenho alguma coisa nesta questão da lei, regulamentação, não regulamentação? Bem, talvez possas falar depois, se quiseres, só para me permitir. Depois me permite. A segunda questão é a seguinte, e vou ser telegráfico para terminar, Paulo. Eu já tenho considerado que essa questão do combate à corrupção, em algumas nuances, até acaba por encerrar, na minha opinião, potenciais crimes de lesa pátria. E eu digo isto porque quando começou esse debate sobre produção de leis para a recuperação ou para a devolução dos dinheiros, o principal partido na oposição apresentou uma proposta que consistia essencialmente em que os recursos fossem repartidos. Parte viria para o Estado, a outra parte ficaria com a pessoa que estivesse nesta condição, com a obrigação de fazer esses investimentos no país. Ora, o MPLA não aceitou. O que é que nós fomos ouvindo depois no decurso deste processo? Nós ouvimos a procuradora Eduarda Rodrigues, antes de ser afastada do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, chegou a admitir várias vezes que o país, neste caso entenda-se Angola, teria de ponderar a possibilidade de negociar com os países em que estes recursos estavam domiciliados para que houvesse uma divisão com estes países no sentido de parte vir para Angola e o resto ficar com estes países. Proposta esta, que já havia sido formulada no início do processo e com termos
e com termos muito mais interessantes do ponto de vista dos interesses do Estado. Para que, a meio do caminho, o próprio Estado devia-se dizer, não, bem, nós falhamos e temos que começar a negociar com os países, porque os países não estão a colaborar, talvez parte do dinheiro tem mesmo de ficar com estes países. Ora, isto para mim é qualquer coisa que já potencia, se configura qualquer coisa que se confunde com o crime de lesa-pátria. Quer dizer, são interesses do Estado que foram prejudicados de forma absolutamente irresponsável, de forma absolutamente negligente, não é? Quando não faltaram avisos sobre os caminhos perniciosos que aquele processo havia de seguir, para depois perdermos recursos, como, por exemplo, o que aconteceu com os recursos de Isabel dos Santos em Portugal. Tudo que Isabel dos Santos tinha de ativos em Portugal parte está com o Estado português, parte foi para privados, foi nacionalizado, quer dizer, ou foi privatizado, e Angola não recebeu €1 desses recursos que acabaram por entrar em conflito e que passaram para outras esferas. Ou seja, o Estado perdeu nesse caso. O Estado perdeu completamente. O Estado perdeu a EFASEC, o Estado perdeu... Daí que a expressão recuperado é estranha, não? É completamente estranha. É completamente estranha. Portanto, aqui, de facto, o Estado perdeu, não é? O Estado perdeu a EFASEC, o Estado perdeu o Eurobic, com o qual também quis ficar, ou pelo menos com parte da participação, aquela que pertencia a Isabel dos Santos. Perdeu, quer dizer, o Estado perdeu tudo. Não é? Portanto, este fracasso deste processo, Paulo, era uma espécie de uma crónica de uma morte anunciada. Era a crónica de uma morte anunciada. Isso por um lado. Por outro, o Boio referia aqui, os exemplos que referia eu já não vou repetir. Nós temos no consulado do presidente João Lourenço vários casos de denúncias de corrupção que envolvem altas figuras do Estado, que não são sequer objeto de inquéritos, pelo menos inquéritos. Nós não temos as autoridades a dizerem, bem, a imprensa publicou denúncias que envolvem supostamente o ministro X, e vamos aqui pelo menos abrir um inquérito a nível da Procuradoria-Geral da República para perceber as quantas andamos. E são vários casos. Ou ainda ontem citava, Paulo, lembramos todos do caso do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. Foram feitas denúncias muito graves sobre como aquele departamento foi gerido. O que se diz, e atenção, que era um departamento nevrálgico no processo de recuperação de ativos, de combate à corrupção. O que nós temos hoje de pronunciamento das autoridades sobre o que se fez a nível do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, além da mudança do gestor? Tivemos há dias, o Novo Jornal trouxe agora uma bomba, estamos a falar ainda em termos, obviamente, portanto, do benefício, da presunção de inocência que as pessoas obviamente têm, mas o Novo Jornal traz uma notícia que envolve um escândalo com o nome de uma ministra. Qual é o pronunciamento que nós temos? Não é? Porque lá está, nós depois fazemos as comparações. Paulo, como é que as sociedades civilizadas reagem ou vivem com estas realidades? Quando há uma denúncia com estas características, para já aquilo passa a ser o tema da semana, do mês, as televisões, os jornais, as rádios, não largam aquilo. Até as autoridades se pronunciarem, até os governantes falarem, ninguém larga aquilo. Estamos a ver o que está a acontecer agora em Portugal, por causa de uma empresa familiar do primeiro-ministro do ramo imobiliário. Há toda uma discussão que levou inclusivamente, claro, com choque, que isso também significou, mas que levou inclusivamente a uma moção de censura. Estamos a falar de uma empresa imobiliária da qual até o primeiro-ministro já se desfez. Então, como é que as realidades civilizadas vivem perante esse tipo de fatos? E como é que nós temos, olha, o Rafael Marques colocou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República que envolve o atual Ministro de Estado para a Coordenação Económica. O que é que nós já ouvimos da Justiça sobre essas denúncias? Portanto,
E saiu agora uma coisa sobre essa entidade que dá bolsa de estudos, O INAP. INAP. O INAP. Exatamente. Temos a questão do INAP, temos a questão há uma união também, penso que dos artistas e compositores, não é? O NAC, salvo erro, onde também se fala de um suposto desvio de mais de 22 mil milhões de kwanzas, ou o que for. Portanto, nós temos todos estes casos. E o que é que resvala para a mídia com todo aquele espetáculo mediático? São os jovens da AGT. Ou seja, se forem jovens da AGT, se forem miúdos do AMBO, se forem o que for, quer dizer, há toda uma exposição mediática, aparece o SIC, aparece não sei o quê, mas perante estes casos não há uma palavra sequer. Portanto, eu penso que aqui, Paulo, onde se colocam as grandes questões sobre o fracasso de combate à corrupção, e mesmo até no plano legislativo, até hoje nós não temos uma lei que obrigue os titulares de cargos públicos a declararem os bens. Na realidade, temos a questão da lei da propriedade pública, que não é claro. Há um artigo 28, 20º. Há uma obrigação de declaração, sim. Há uma obrigação de declaração, mas que é o envelope lacrado que vai para a Procuradoria da República e a qual ninguém tem acesso. Ora, os padrões modernos de declaração de bens não funcionam assim. Os bens têm de estar aí públicos para que toda a gente, para que qualquer cidadão possa ter acesso aos elementos, possa saber o que é que o Primeiro-Ministro tem, o que é que o Presidente tem. Não é? Agora, quando nós não temos, e isso não vou falar de Angola, né? Agora vou falar da ex-Iugoslávia, não é? Quando nós temos um determinado cidadão cuja vida que nós conhecemos pública sempre foi como governante, como dirigente, não é? E os salários de governantes são aqueles que nós sabemos, não é? Vai evoluindo na carreira, depois chega a ministro, não é? E depois de ministro chega a presidente. Quando era ministro, os relógios custavam 10 mil euros. Chegou a presidente, os relógios... Estou a falar da ex-Jugoslávia, atenção. Os relógios custam 100, 200 mil euros. A pergunta que se coloca é, de onde é que sai esse dinheiro? Da Jugoslávia. Portanto, depois tu tens esses sinais de exteriorização de riqueza na ex-Jugoslávia, quer dizer, que não sei se me faço perceber. Estas são as questões centrais que me parecem, que indubitavelmente provam que, de facto, este projeto não só fracassou, como em certa medida até encerra aí nuances, como já disse, para terminar, que me parecem até quase criminais, porque efetivamente interesses do Estado foram perdidos, desperdiçados em nome de uma agenda que vai lá saber. Bom, Sim, vou passar